Para concluir a história do Arboleda. Do Arbo. E aí, vai voltar? Cara, assim, ó, vamos lá. Atualização importante sobre o Arboleda. Segue na estaca zero a rescisão, ela voltou para a estaca zero, mas o que eu pude apurar, e assim, o São Paulo evidentemente fica na dele aguardando, vendo os próximos, esperando os próximos passos, já que ontem notificou o Arboleda pela terceira vez e deu mais 10 dias para ele se reapresentar e resolver essa questão. O que eu pude apurar é que assim, o Arboleda quer resolver essa situação logo e está planejando vir ao Brasil na semana que vem, Arboleda planejando com seus representantes, o corpo jurídico, vir ao Brasil para resolver com o São Paulo a questão da rescisão. E o Arboleda deixando bem claro que quer resolver isso, ou seja, ele querendo resolver a rescisão, não joga mais com a camisa do São Paulo. Então, essa é a pequena, mas importante atualização da questão do Arboleda, que ele quer resolver e ele vem ao Brasil. O São Paulo, né, fui falar com algumas pessoas do São Paulo sobre essa possível, provável vinda do Arboleda na semana que vem, e o que me disseram foi, vamos aguardar, porque ele já foi notificado 3 vezes, e nessas 3 notificações o São Paulo pede a presença dele. A primeira com 24 horas, uma segunda com 10 dias, que acabou não sendo cumprida, e uma terceira agora que está dentro de um prazo e o Arboleda, o São Paulo aguarda aí a presença ou não do Arboleda nesse prazo dessa terceira notificação. Então o Arboleda agora tem a intenção de voltar. O que nunca ele deixou claro para o São Paulo nas conversas, formais ou informais, ele nunca falou, olha, eu vou aí resolver. Agora é diferente, ele tem a intenção de viajar para resolver essa situação da rescisão. Em breve, então, o Arboleda ao retorno para resolver. Para resolver, não é para jogar, não é tá? para jogar, deixar bem claro que não é para jogar, é para resolver. Para resolver a rescisão. Para jogar é jogar em outro clube. Assim como foi a do Luciano. Luciano e Caleri são a alma do São Paulo, né? São a dupla alma do São Paulo. Caleri ainda mais pela questão da capitania, da liderança, do caráter competitivo. Sim, até porque sem muito dinheiro você tem que manter pelo menos os seus melhores, né, que já estão lá, e eles são os 2 melhores. Renan, levante seu martelo anti-lesão, porque infelizmente a bruxa está solta nos arredores do Morumbi. Marcos Antônio fora, possivelmente até o final desse primeiro semestre, né, até a parada para a Copa do Mundo. Quanta falta vai fazer o Marcos Antônio nessas próximas partidas? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, amigos, todos que nos acompanham. O Marcos Antônio ele vai fazer muita falta, mesmo não sendo aquele Marcos Antônio de tempos atrás, que era muito mais decisivo, que era muito mais que tinha uma participação efetiva na construção das jogadas ofensivas do São Paulo. Hoje menos, até fez no primeiro gol, ele que faz o lançamento do Caleri, o movimento do Caleri é espetacular, é perfeito, é um detalhe que pouca gente repara, mas ele estava impedido, ele volta, o lançamento do Marcos Antônio é perfeito, a escorada é perfeita, e por isso o Caleri faz muita falta. Poucos jogadores têm a capacidade de segurar a bola e de fazer o que ele faz. E a finalização do Luciano é espetacular também, naquela zona do campo onde ele produz mais, né? naquele perímetro perto da área ali, onde ele é sempre muito perigoso e na maioria das vezes decisivo. Né? Então o Marcos Antônio faz muita falta, sobretudo porque também não temos, gostem ou não, também não teremos nesse período o Pablo Maia, para variar, poupar outros jogadores. Então vamos com o Danielzinho, que está numa fase sem confiança, não numa fase ruim, acho que eu não consigo dizer isso, mas é uma fase abaixo do que a gente chegou a ver, né? Mas eu vejo ele um pouco sem confiança, sabe, em algumas ações dele, tomadas de decisões, um pouco sem confiança comparando com o que ele já fez. Mas jogando ao lado do Bobadilla, que, cara, tem um período, falei com o Gabriel essa semana sobre isso, né? O Bobadilla, para mim, tá jogando muita bola, uma entrega física espetacular, né? Compõe ali o meio de campo nessa nova estrutura do Roger muito bem, e o mais importante, quase não errando em zona perigosa, coisa que ele fazia quase que todo jogo, né? Ele errava ali na intermediária defensiva e dava uma oportunidade para o adversário, né? E ele não tem feito mais isso, tem sido importantíssimo para o São Paulo, né? Mas o Marcos Antônio, com certeza, ele vai fazer muita falta. Rapidinho sobre o Caleri, sobre a renovação dele, o Caleri volta de lesão e parece que ele nunca machucou, né?
É impressionante a volta dele para esse tipo de lesão, não é comum. Não é comum, a gente está vendo o André, a gente vê o Neymar, né, não estou comparando qualidade, mas a volta dessa lesão, eu tive esse tipo de lesão, essa volta é muito difícil, e o Caleri parece que não aconteceu com ele. Ele volta mais forte, ele volta mais rápido, com mais potência, né? E a renovação dele, mesmo a gente, pela idade, olhando assim o tempo de contrato, né? O tempo da renovação, foi falado isso também sobre o Luciano, jogadores mais velhos, né? Aí você não consegue ali trazer muita energia para o time na renovação, né? Mas ele, pela postura, pela liderança, uma postura de um líder que praticamente só ele consegue exercer dentro do elenco do São Paulo, portanto, a renovação dele é mais do que justa, né? É isso aí, tempo de contrato similar ao do Luciano, essa é a negociação do São Paulo, ainda não está fechada, a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco. Gabriel Sá, meu canhoto do pé trocado, seja bem-vindo. Arboleda com uma nova notificação, temos novos capítulos da novela, boa tarde. É isso, Valentim. Boa tarde pra você, boa tarde, Arnaldo, Renan, os amigos do UOL. Pois é, né? A novela Arboleda não acaba no São Paulo Futebol Clube, que tá apenas criando provas contra o jogador, entre aspas, né? O Arboleda, mais uma vez, então, não apareceu. Tinham uma ideia inicial de que ele aparecesse já essa semana no Brasil, ele ainda não deu nenhuma data de volta. E aí o São Paulo enviou nessa manhã mais uma notificação jurídica pro Arboleda, aguardando agora o prazo de atual, tem uma insegurança jurídica no caso, então, né? O São Paulo consultou inúmeros advogados e entende que vai precisar de mais tempo do Arboleda fora para poder dar uma... E tá só usando essa notificação como algo documental, né? O São Paulo tenta então documentar as faltas do Arboleda com essas notificações. Ainda não temos um prazo para volta do zagueiro ao Brasil. Segue por suas andanças ali em Esmeraldas, no Equador. Mandando um salve já pra galera do chat, o Sou Sassamu tá aqui com a gente, Fabrício Garrido lá de Campina Grande, Erasmo Barros, Pedro Gomide, o jardineiro tricolor, chama o síndico do Morumbi. Todo mundo aqui com a gente, Dedé Markman também, Pedro Gomide, já falei, Luiz Carlos. Sejam bem-vindos, senhores, temos uma enquete no ar. Nossa, qual será que vai ser a resposta da galera? É uma boa renovar o contrato do Caleri, sim ou não? E é com isso que eu começo perguntando pro Renan. Renan até deu uma palhinha, né? O Arnaldo já disse que é uma boa. Renan, sim ou não, uma boa renovar com o Caleri até 2028? Por que sim? Não, para mim é uma boa. Como eu falei, ele volta de lesão muito bem, tá entregando demais nesse começo de ano. E era uma preocupação para mim, porque todos os centroavantes do São Paulo, tirando o Tapia, todos machucaram, todos voltam de lesão mais ou menos no mesmo período, Caleri, André e Rian. Rian que está jogando pela base, então a gente só tinha ali mais na função de centroavante mesmo, porque eu não considero o Luciano um centroavante. O Tapia, né? Então era uma preocupação, repito, essa volta é muito difícil, é muito complicada, leva um tempo de adaptação, aquela questão de você... uma lesãozinha sempre tem, uma lesão muscular, daí o cara fica 2 semaninhas parado, daqui a pouco volta de novo, e esse período é completamente normal que isso aconteça, e com o Caleri não aconteceu, pelo contrário. Eu vejo o Caleri mais forte, eu vejo o Caleri com mais mobilidade. É muito estranho o que acontece com o Caleri nessa volta de lesão, mas a gente tem que dar os parabéns para ele, porque com certeza a postura dele, com certeza o comprometimento dele nesse período que é muito difícil, é um período de 8 meses, você deitado em maca, você sentindo dor pra caramba, então ele foi muito profissional para ele estar na forma que ele tá hoje. Então para mim é justa, é positiva essa renovação. Eu fico sempre na cabeça pelas questões financeiras, a gente não tem informação ainda, mas eu fico sempre na dúvida em relação a isso, em relação ao tempo pela idade do jogador, né? Essas são coisas que me preocupam. Só que nesse momento, como que você não segura o Caleri, né? O que ele está fazendo? Ele é o líder do time, ele é o capitão do time, ele é o artilheiro do time, e quando não faz gol, serve os companheiros. Pô, então eu não tenho o que falar, né, da renovação do Caleri. Gabriel, uma boa? Nesses moldes? Ele é o melhor jogador pós-LCA da história do futebol brasileiro, talvez, né? A gente levantou essa bola aqui nas últimas lives. Ele voltou melhor do que ele estava antes de estar machucado, né? Isso é algo de fato curioso. É um jogador essencial para esse São Paulo, gera jogo o tempo todo, né? Então não é apenas bola na rede, ele gera jogo. 2 assistências na última partida, participativo demais. E é um jogador que é raro de você achar no futebol brasileiro, né? Tem muito time que ainda pena para achar esse centroavante, oscila bastante essa posição, mas o Caleri ainda assim tem ali uma constância bastante positiva no São Paulo. Eu acho uma grande renovação, tem que ser prioridade de fato, são jogadores que você não pode perder, pensando em estrutura de time. Ele já falou que ele não vai aposentar no São Paulo, ele vai aposentar no All Boys, né, que é o seu clube de formação, mas acho que até 2028 tá de bom tamanho, ainda tem muita lenha para queimar no clube, Valentim. Ô, Valentim, posso fazer uma pergunta? Claro, Renan, pelo amor de Deus. Eu tô vendo as imagens do treino ali,
o treino hoje foi aberto por completo? O treino inteiro foi Isso, completo. possível Isso, assistir? completo. Parabéns, São Paulo. Espetáculo. Espetáculo. Só isso que eu queria saber. E Porque digo mandar mais, os caras lá pra ver. digo mais, iniciativa do Roger, inclusive, né? A gente teve um bate-papo com ele antes do treino e depois ele acabou descendo com a assessoria ali e a assessoria voltou e falou: gente, hoje o treino 100% aberto. E no fim ficamos bastante tempo lá, né, Gabriel? Acho que deu umas 3 horas no fim a gente chegou às 9 e ficou lá até quase meio-dia, meio-dia e meia. Deu bastante tempo hoje de CT da Barra Funda. Arnaldo, no fim das contas, se o São Paulo tinha Luciano, Caleri, Sabino, Lucas, toda essa galera aí com contratos se encerrando no fim desta temporada, agora só falta o Lucas. E desses 3 aí, todos até 2028. Falta o Lucas só, é verdade, mas Sabino, Lucas e Luciano, todos até 2028. O que você acha desses moldes? E o Luciano, desculpa, Sabino, Lucas e Caleri, né? Claro, supondo que o Caleri de fato acerte a renovação que está muito bem encaminhada. Mas desses 3 aí, Luciano e Caleri ainda tem uma prorrogação automática atrelada a metas para 2020. O que você acha desses tempos de contrato aí? É a mesma preocupação do Renan. Não é em relação à qualidade dos jogadores, mas em relação à idade e à extensão, né? Se a gente observar, até pouco tempo, eu não estou comparando a importância, mas estou comparando a história. O Arboleda e o Alisson tinham contratos longos também na mesma faixa etária, certo? E hoje a gente está vendo o que está acontecendo com o Arboleda e o que já aconteceu com o Alisson, né? Então, essas situações, o contrato longo, ele é ao mesmo tempo uma armadilha. E especificamente a quem não renovou ainda o Lucas, aí eu acho que tem uma questão além, que é a permanência dos outros 2 atacantes da mesma faixa etária por um longo período. Hoje, aliás, não hoje, ontem, anteontem e desde os primórdios, é muito difícil encaixar Lucas, Caleri e Luciano no mesmo time, correto? E aí eu penso que a renovação do Lucas, eu imagino que ela não vai acontecer. E se ela acontecer, ela vai ser por eu imagino com um período menor. E aí é difícil, né? Porque lembra quando a gente estava conversando sobre a renovação do Luciano? O que a gente falava agora é um efeito cascata. O Caleri vai querer a mesma coisa. A gente falou isso, né? O Lucas vai querer a mesma coisa, né? E aí você não consegue deixar todos, né, satisfeitos ou todos no mesmo. Aí eu acho que é esticar um pouco a corda demais. E em relação à presença, número de partidas, o único que justificaria a renovação por um longo período seria o Luciano, né? Que se machuca pouco. Vamos bater na madeira. Talvez agora desse sistema... E ainda tem mercado também, né? Possa... E o Caleri teve uma lesão, né? Chata, que foi cruzado, dá 8 meses. E o Lucas vem tendo muitas lesões, né? Então acho que com o Lucas, a conversa tem que ser muito bem pensada, franca, transparente. É um jogador que foi formado no clube, né? Para que... não aconteça, por exemplo, o que aconteceu com o Alisson e o Arboleda, que o cara sai pela porta dos fundos, né? Então eu acho que é isso. Para mim, sabe aquele ditado? 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais? É esse caso. E o Lucas, quando ele chegou, parecia que não haveria comparação entre ele e o Luciano na disputa por uma vaga no titular, né, no time titular. Foi aquela época da Copa do Brasil, do Dorival, e o Luciano acabou ficando no banco. Os anos se passaram e hoje é o contrário, né? Não existe comparação entre o Lucas e o Luciano como titular do São Paulo, né? O Luciano é titular do São Paulo, o Lucas tem que brigar por posição. Temos meta de likes hoje. Ó, o Renan com o dedinho. Na live de hoje. 700? Pode falar, Renan. Vamos 750 likes, rumo aos 2 milhões antes da Copa do Mundo. Renan Teixeira levantou o seu dedo balístico. Por favor, com a palavra. O Arnaldo tá falando sobre o Lucas. O Crespo conseguiu colocar os 3 para jogarem juntos, né? De uma forma, no meu ponto de vista, até inesperado. Numa formação inesperada, com os 3 meio-campistas e mais aqueles 3 atacantes, sendo que na minha avaliação era mais 2 compondo o meio de campo, Lucas e Luciano, e o Caleri, eles se movimentavam na construção das jogadas ofensivas, né, na produção ofensiva. Ele conseguiu, né, mas na maior parte do tempo ninguém conseguiu fazer isso daí, foi mais para o final da passagem do Crespo que essa formação conseguiu. Agora, eu não tenho preocupação em relação à forma que o Lucas poderia ou poderá sair do São Paulo, comparando com a Arboleda e com o Alisson, porque ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é um profissional completamente diferente, né? E ele é um ídolo do São Paulo. O Arboleda e o Alisson não. Eles não estão nem perto disso para mim, né? Então, para mim, o Lucas, concordo totalmente com o Arnaldo, uma conversa completamente diferente da do Caleri, da do Luciano, mas eu não tenho esse medo, Arnaldo. Eu não tenho esse medo porque o Lucas é um profissional de um caráter diferente.
É um profissional de uma postura diferente, né? Então eu não tenho preocupação com relação a isso, mas com certeza a conversa seria diferente. Nos valores, no valor que ele ganha hoje e no tempo de contrato, comparando com os outros dois, né? O Luciano praticamente está sempre à disposição. Eu não lembro qual foi a última vez que ele ficou 2 jogos indisponíveis, como foi agora recentemente. Eu não lembro qual foi a última vez antes dessa, né? O Caleri teve a infelicidade de um LCA, aí está fora do controle do cara, mas dificilmente tinha lesão muscular, essas coisas. Também está sempre dentro do campo. Esse ano, sobretudo, voltando de uma lesão como a LCA, ele está sempre dentro do campo e sempre entregando muito. Não é dentro do campo lá, não. Ele, além de produzir pelo São Paulo, ele acaba com a vida do zagueiro. Ele deixa o zagueiro louco, pressionando, protegendo. Ele é, né? Então a conversa tem que ser diferente. Mas eu tenho certeza que o fim da trajetória do Lucas no São Paulo será diferente da do Arboleda e do Alisson. Porque ele é uma pessoa completamente diferente. A gente já vai falar do Arboleda, inclusive quero a opinião de vocês também sobre as renovações. O São Paulo então termina com Luciano e Caleri, muito provavelmente, como a gente falou, não está fechado, mas muito provavelmente até 2028. Falta ainda o Lucas. A gente já entrou nessa discussão em algumas lives, mas de maneira rápida. Arnaldo, renovaria com o Lucas? Completaria o trio aí ou 3 é demais, como você falou? 3 é demais, não renovaria não. Sabe por quê? Porque eu acho... vai. Eu não vou dar uma outra justificativa. O Renan lembrou, o Zubeldia também conseguiu juntar os 3, né? Colocando o Lucas mais pro lado do campo, ou esquerdo ou direito, né? Fazendo com que ele se sacrificasse, né? Um pouco tal, mas também ele jogou bem naquela função, não jogou mal, não. Mas hoje, eu nunca vi o Lucas como 10, embora ele se ache um 10, nunca vi. Eu vejo um jogador como jogador de lado de campo, qualquer um dos lados, e hoje é muito difícil, pela idade, pela série de contusões, que ele jogue de lado de campo. Então eu não... Por exemplo, nesse esquema do Roger, vamos lá, o Lucas se recupera daqui a 3 semanas, né? Que é a estimativa. O Roger está jogando com 2 pontas. Então ele jogaria entraria no lugar do Ferreirinha, que seria tecnicamente o mais correto. Arthur, Luciano, Lucas, como ele jogou com o Zubeldia pela esquerda, e Caleri. 2 anos depois do Zubeldia, acho que ele não aguenta mais. Por isso que o Renan falou que o Cris... Aliás, o Cris conseguiu... Eu não queria falar o nome do Cris, poxa, mas caramba. Conseguiu algumas coisas mágicas naquele último modelo, que era acomodar quase todo mundo que é melhor tecnicamente com conforto. Não é fácil isso não, cara. Isso é bem difícil. E depois, até a gente pode discutir os últimos jogos, Valentim. Para mim, a lesão do Marcos Antônio e o incômodo da panturrilha do Luciano tem muito a ver também com as novas funções que eles têm desempenhado. Nesse novo sistema, eles têm que correr muito atrás das outras pessoas, né? Eles têm obrigações defensivas gigantes que eles não tinham antes. E isso sacrifica. Não estou nem falando eu não vou falar que o 4-2-4 não funciona. Eu estou dizendo que no 4-2-4, as figuras que ocupam as 3 posições do meio, ou no 4-2-3-1, seja o que seja, as figuras centrais, elas têm que correr uma maratona por jogo. E dessa turma aí, só o Bobadilha aguenta. Por isso que o Renan destacou, porque o Bobadilha se sobressaiu nessa nova equipe. Porque é para ultramaratonistas, pro Arthur, pro Bobadilha. O Caleri não muda tanto a função assim, mas o Luciano, o Marcos Antônio e o outro ponta, que é o Ferreirinha, os caras, se você for pensar, o Ferreirinha estourou, o Marcos Antônio estourou e o Luciano tá para estourar, né? Então acho que o Lucas, eu não imagino ele mais em alto nível jogando com outros veteranos, a não ser que ele fosse um segundo atacante e não tivesse tanta gente mais velha ao redor. Fala, turma, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias do São Paulo. Peço humildemente seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Tricolor Paulista todos os dias que você precisar. Então, não perca tempo, dá essa moral pra gente aí, tá? Se você não é inscrito, se inscreve agora mesmo. E é isso, um grande abraço pra você e até o próximo vídeo. Fui!